gente recomenda que uma mãe possa ler para o seu bebê mesmo na barriga, porque a cadência da sua voz, a sua respiração, a sua circulação, quando essa criança nasce e a mãe continua lendo história para ela reconhece aquilo que ela já havia presenciado enquanto na barriga de sua mãe, né? Quer dizer, esse modular da voz, esse momento preparatório para a leitura, então isso é reconhecido quando a criança nasce e aquilo é repetido. Isso já vai formando um leitor. Isso já é uma forma de leitura, porque se nós imaginarmos uma pessoa que é cega, por exemplo, a leitura dela é sensorial. Ela tem a sua alfabetização por braille, que é tato, ela reconhece, ela usa a sua parte sensorial, que é o olfato, a audição, o tato, ela tem isso muito mais apurado nela, porque são as maneiras com que ela lê o mundo, né? É que nós temos uma sensação que a leitura está a ti das palavras escritas, mas não, a nossa leitura começa desde antes de nós nascermos, porque existe toda uma leitura de mundo. Essa leitura de mundo, se bem construída e colocado o livro lá, desde pequenininho, perto da criança, nesses primeiros momentos até de interação com a própria mãe, desse momento de leitura antes do bebê nascer, isso já está formando um leitor. O leitor já está nascendo ali, né? E essa leitura de mundo que ele tem já é uma forma de leitura. A alfabetização é o que nós chamamos de leitura racional. Ela vem lá quando a criança vai ser alfabetizada, mas desde então, mesmo desde antes de nascer, ele já tem uma leitura sensorial, uma leitura emocional, para depois se firmar na alfabetização que nós consideramos a leitura racional. O Instituto Brasil Leitor é um instituto que nasceu há 15 anos atrás. Nele nós começamos com um sentido muito grande de ressignificação do espaço da biblioteca, sair um pouco daquele espaço fechado, onde falar alto é proibido, onde o livro está numa prateleira que alguém pega menos você, né? E também porque tínhamos sempre em mente que a aproximação do livro com as pessoas era uma maneira mais fácil de tirarmos as pessoas da exclusão, por assim dizer, né? Porque o livro, ele traz todo esse conhecimento para a pessoa, só que o livro é um objeto caro. Nasceu aí, então, uma vontade nossa de ressignificar os espaços e também de colocar próximo as pessoas. E então, começamos com as nossas bibliotecas que chamamos de comunitárias. Essas bibliotecas estão em estações de trem, metrô, ônibus, dentro de chão de fábrica, dentro de hospitais, ou seja, colocamos o livro perto das pessoas. E uma pesquisa nossa revelou que ao colocarmos a biblioteca nesses espaços, aquele que já era leitor podia aumentar em 62% a sua leitura, o que é um número bastante expressivo, ou seja, nós conseguimos aumentar a capacidade de leitura das pessoas por colocar os livros em bibliotecas em lugares que antes não eram pensados, por exemplo, uma plataforma de metrô, né, dentro de uma usina, dentro na Ilha Fernando de Noronha, por exemplo, que nunca teve uma biblioteca, né, pública assim, para as pessoas. Então, esse nosso trabalho, ele trouxe a esse outro trabalho, que era então começar a trabalhar a leitura desde a primeira infância. E aí todo esse projeto foi montado por uma experiência minha desde criança, com as minhas filhas, onde eu aprendi essa interação desde criança da leitura com o brincar, né? Sempre teve presente, depois fiz com as minhas filhas e sempre foi tão exitosa essa experiência com as minhas filhas, que aí migrou para um projeto que nós criamos aqui dentro do Instituto, então, para que se fizesse essa biblioteca com essa riqueza de informações e conhecimento para a criança. Este é um modelo de teatrinho bem tradicional que a gente encontra em todas as escolas, né? Por isso que a importância dos móveis que nós desenvolvemos para essa biblioteca, como o outro que eu mostrei, onde ele também fornece essa mesma forma de expressão, só que ao invés de ser os fantoches
grandes como esses para trabalhar, a gente tem os dedoches que trazem a mesma história, né? Trazem diversas histórias que podem ser trabalhadas por aqueles orifícios que são feitos dentro no móvel de forma proposital, né? Então, isso faz com que a criança, ela tenha uma reflexão no mundo, do que o mundo lhe apresenta, né? Prendi ele pelos dentes aqui, né? Isso faz com que a criança, ela ao ver um móvel como esse, que ele se torna ao mesmo tempo uma estante de livro, ele se torna um castelo, ele se torna um teatro de dedoches, faz com que a criança se reflita mais sobre as coisas que estão ao seu redor, né? Isso torna a criança mais reflexiva ao seu ambiente, à sua estrutura de vivência na sua comunidade, porque ela passa a refletir melhor sobre o uso das coisas. O professor, o educador, na escola, ele pode, por exemplo, ao usar esse mesmo mobiliário para mostrar que as coisas podem ter outras utilidades que não só aquela que lhe foi destinada, né, na sua criação. Nós instalamos as nossas bibliotecas por vários mecanismos, né? Nós temos os mecanismos de leis de incentivo, onde patrocinadores podem patrocinar bibliotecas, seja de qual modelo for que a gente tem, possam patrocinar biblioteca. A gente trabalha com algumas prefeituras, onde eles têm Fundeb, que é uma verba nacional destinada, que pode ser usada para comprar a biblioteca, e aí é comprada essa biblioteca pelas linhas de Fundeb que as cidades têm. E existe também a venda comercial, mercantil, de colocação dessa biblioteca. A gente vende a biblioteca e a formação junto. Existem algumas empresas que trabalham por doação, formas de doação. Então, elas doam, em Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, foi um caso assim. Eles doaram um valor para o Instituto Brasil Leitor. Em contrapartida, nós montamos 2 bibliotecas na cidade de Ivinhema, né? Uma dentro de uma escola e uma dentro de uma instituição. Então, são vários os caminhos que existem e que a gente tenta, por todas as maneiras, fazer com que o acesso a essas bibliotecas e essas formações que a gente faz com familiares e com os educadores e os professores todos da escola seja viabilizado para todo mundo, né? O que de fato seria bom é que houvesse, vamos dizer assim, né, um sonho muito grande é que a gente tivesse porque somos uma OCIP, uma organização sem fins lucrativos, né? Então, se tivéssemos um grande mecenas, um fundo que angariasse a colocação de mais bibliotecas ou o próprio governo, o próprio estado, né? Essa pesquisa que nós fizemos numa CEI e numa EMEI aqui em São Paulo comprovou que crianças que ainda não estavam completariam o seu ano sem estar no seu grau de desenvolvimento, vamos dizer, desejável, a biblioteca, com essas formações que demos aos professores, as interações que fizemos com as suas famílias e o uso da biblioteca, a gente comprovou que crianças, vamos dizer assim, numa escala de 0 a 6, as crianças deveriam estar aqui nas faixas 5 e 6, elas estavam nas faixas 2, 3 e 4. Essas crianças, então, que estavam aqui nessa faixa, vamos dizer, nessa escala, após a implantação do projeto, elas foram 90% estão na faixa 6 e 10% estão na faixa 5 do desenvolvimento. Então, a gente trouxe essas crianças para o seu desenvolvimento normal. Nós tivemos a primeira instalada em Votuporanga, numa escola municipal, que deu um resultado tão positivo que em 30 dias de funcionamento da biblioteca, 130 alunos, aliás, retiraram 544 livros. Foi motivo do ano seguinte da escola, a diretora mudar o plano pedagógico, colocar uma aula por semana para essas crianças do Fundamental 1 e 2, que todo professor colocasse, então, uma aula sobre literatura, linguagem e escrita. Depois dessa, colocamos 2 em Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, e a última na Fundação Casa, Vila Guilherme, aqui em São Paulo, que essa é uma biblioteca que também está dando um resultado absurdamente
grande e inesperado para a gente, porque há jovens lá que têm 17, 18 anos e que não sabiam ler ou liam muito pouco, que tinham uma história de repetência, né, muito forte, e hoje tem meninos que estão lá que nunca tinham segurado fisicamente um livro e já estão, aos 3 meses que essa biblioteca está instalada, tem um deles que já leu mais de 8 livros, tem outro que já leu 4 filósofos, né? Outro dia teve o Ferrez, que é um escritor de literatura marginal. Ele esteve na Fundação Casa, eu acompanhei essa entrevista lá, e ele saiu muito surpreso do quanto a biblioteca estava fazendo esses meninos lerem muito mais do que qualquer cidadão que estivesse fora da Fundação Casa, né? De muita gente que ele próprio conhecia, tinham lido menos filósofos do que um dos meninos que está lá dentro está lendo. Que o sonho dele, inclusive, é sair de lá, da Fundação Casa, é ele se formar, entrar por uma faculdade, e o sonho dele é estudar filosofia, ele se tornar um filósofo, né? Então eu falo que estes são prêmios que a gente recebe, são reconhecimentos que a gente tem do valor da transformação que o livro pode proporcionar na vida das pessoas, né? Aqui a gente tem alguns exemplos dos objetos que a gente coloca dentro de uma biblioteca, dos cenários, né? Nós temos uma casa tradicional, como todas as crianças têm. A gente tem a casa do índio, que tem uma taba ali, né? Então, quando a gente vai para algum lugar que existe aldeias indígenas ao lado, a gente coloca uma taba. A gente tem um consultório médico, isso para as bibliotecas que a gente coloca dentro de hospitais infantis. A gente tem uma escola rural. Enfim, esses são exemplos de cenários que a gente vai colocando dentro da biblioteca para que exista essa interação da criança com o espaço da biblioteca, né? Para que ela se reconheça dentro da biblioteca. O livro, para mim, é o que está no meu Face, inclusive, né? Que está lá no Facebook do Brasil Leitor. Para mim, o livro é uma porta aberta para o autoconhecimento, né? É a partir do que a gente entende e aprende do mundo que a gente sabe dizer quem nós somos, né? Então, ele nos ensina a nos conhecer.